Fala turma, direto de Florianópolis, com esse visual aqui maravilhoso, com um convidado especial, Vinícius do canal Meu Carro Lifestyle, que a gente vai falar que existem muitas pessoas que estão dirigindo com um veículo que precisa fazer recall. Então, vamos falar nesse vídeo sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Vinícius, meu amigo, porra, muito bom ter te conhecido ao vivo e a cores. Muito obrigado. Participou do podcast, mas quero falar de recall. Cara, eu fiquei desesperado quando eu vi uma propaganda falando o seguinte, ó, tem Fox aí que tem, e eu tenho um Fox, um airbag Takata que tem problema tal. Só que depois, conversando contigo, eu vi que, pô, não, meu amigo, isso aí é um dos diversos problemas de recall. E, primeira coisa, é verdade que tem muita gente circulando com um carro por aí que precisa fazer recall? Ao final desse vídeo aqui, eu vou te oferecer uma oportunidade para trabalhar com a internet. Então, fica até o final e aguarda a minha informação. Infelizmente sim, Carlão, porque as pessoas, até conheço algumas, que eu entendo, né, gente, que você para fazer um recall, você tem que ter a paciência de agendar no serviço da montadora, e geralmente quando se divulga o recall, tem aquele pico inicial que gera uma fila, e às vezes se você não consegue agendar, só consegue agendar naquele dia que você trabalha fora, não pode levar o veículo. Realmente é chato você desprender de um tempo seu livre para fazer isso, né? Principalmente por isso que as pessoas acabam adiando, não acreditam, simplesmente não ligam. Eu conheço várias pessoas que têm recall para fazer e nunca fizeram. E é sempre gratuito, né? O recall ele tem que ser gratuito. É uma regra. Quando uma montadora institui um recall, é porque isso pode gerar algum risco à vida. E ela está assumindo que o erro foi dela. Exatamente, até porque se ela não assumir e não fizer nada, a justiça vai pegar pesado sim. Entendeu? Eu acho que nenhuma marca tem isso, vai ter uma divulgação negativa com o nome. Então o recall é uma coisa muito séria, sempre gratuita, sem nenhum ônus ao proprietário ou detentor dos direitos do veículo. No caso do airbag, o que é que tu tem de histórias aí desse airbag? A gente estima quantos carros estão circulando com esse airbag aí antigo, se já vitimou alguém. O que é que tu sabe desse episódio específico? Sim, a questão do airbag é da fabricante Takata ou Nakata, alguma coisa assim, né, japonesa, que equipou vários carros, japoneses ou não, Toyota, Honda e várias outras marcas. Envolve milhões de veículos no mundo todo, não somente no Brasil. E principalmente no exterior já teve muitos casos de vítimas fatais por causa de deflagração do airbag, que não aconteceu, ou liberou resíduos metálicos, algumas partículas. Houve até perfuração, né? Teve no Brasil, se não me engano, uma vítima de um Celta da Chevrolet, dos últimos teve airbag, né? Que teve uma situação dessa, foi bem triste. Entendeu? Eu sei que tem Fox, Celta. Tu sabe assim, eu sei que não vai saber de cabeça. Já teve Up também. Já teve Up também? O nosso teve que fazer a troca do miolo do volante. Tá, quais são as que tu lembra assim? Ó, Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Up, o próprio Fox, né, que você mencionou. Uhum. E são vários modelos. Eu não sei se o Edge também teve determinados anos de fabricação, que eles colocam lá, né? De ano tal, de chassi tal. Entendi. E na minha opinião, né, Carlão, eu acho que isso tinha que ser mais disseminado, porque essa informação a gente só encontra na imprensa especializada, que infelizmente a maioria não chega a essa informação, entendeu? Meu próprio canal, muita gente não se informa, né? Imagina uma revista Quatro Rodas, que é a revista mais antiga do Brasil, quando divulga isso não acaba chegando. Eu acho que tinha que ter rede nacional, tipo um horário político obrigatório, mas tinha que ter um momento ali que isso fosse informado. Porque é uma coisa grave, né? É porque se é uma coisa que pode tirar a vida das pessoas, em tese, era pra a montadora chegar no cara. Não era assim, a gente anunciou na Globo e quem viu, quem não viu, não. De certa forma era pra ter a responsabilidade. Ó, eu te vendi uma coisa que pode te matar. Envia uma carta pra pessoa, porque enfim. eles têm como chegar no registro do veículo, né? Mas tirando o airbag, quais são os outros casos assim que se tem informações bem relevantes? Então, Carlão, eu coloquei até o computador para a gente não esquecer de nada.
dos piores recall que a gente já teve noticiado aqui no Brasil. Eu vou começar falando de um dos mais recentes, que foi no lançamento do novo Onix, em 2019. Não sei se você lembra que ele teve caso de incêndio. Lembro. Você lembra que teve caso de incêndio? Um carro pegou fogo no pátio da montadora e o outro carro pegou fogo na estrada de um motorista no Nordeste, inclusive. Ele estava dirigindo o carro, naturalmente, ele ouviu um barulho no motor, ele parou o veículo do nada, já viu chama no capô e lambeu o carro. Né? Esse caso foi muito polêmico porque inicialmente a montadora, como sempre, ignorou, mas como isso deu uma repercussão muito grande, que era um carro muito esperado, a segunda geração do carro mais vendido do Brasil, eles tiveram que atuar no recall porque eles tinham um defeito no software de gerenciamento do motor, que elevava a taxa de compressão, tempo de injeção, temperatura da câmara de combustão, elevava de uma certa forma que trincava o bloco do motor. E havia um vazamento de fluido em alta temperatura que causava combustão externa, não interna no motor para funcionar. Isso causava um incêndio do veículo, poderia causar. Oficialmente só teve 2, mas a montadora resolveu fazer porque questão de incêndio é uma coisa muito séria. Pela repercussão que se tomou, entendeu? Muita repercussão devido a esses 2 casos, né? Eles fizeram uma reprogramação desse programa que gerencia o motor, entendeu? E hoje em dia é tudo computadorizado, né? Tudo informatizado. E principalmente agora que o extintor para automóvel deixou de ser obrigatório, né? Aí imagina... Qualquer e assim, foco de incêndio você não tem que fazer, infelizmente. E o pior, que o argumento do extintor deixar de ter sido obrigatório era justamente os casos de sinistro total, incêndio era mínimo. E muitas vezes a pessoa nem sabia operar. Então eles começaram a justificar que não precisava. Né? Claro, para ter uma economia, imagino, na Mas você acha que produção. precisa? Cara, é uma coisa polêmica, né? É uma coisa polêmica. Eu não uso, né? Mas assim, eu imagino que só quem vai precisar é que vai realmente dizer o seguinte, pô, é importante. Meu pai já precisou. Já precisou e ajudou, viu? E outros casos? O que é que a gente sabe? Existe um caso muito famoso da Fiat, do Fiat Tipo, que pegava fogo. Inclusive, na época, foram tantos casos que criou-se uma associação das vítimas do Fiat Tipo, a Avitipo, né? O Fiat Tipo importado, que ele veio importado de fora, com o motor 1.6, a versão IE, e veio a versão 2.0 de fora. Só atingiu a versão importada com o motor 1.6. A versão nacional que veio a ser fabricada aqui em 96 não teve nenhum caso, e nem 2.0, somente com a versão importada com o motor 1.6, que era o tipo 1.6 IE. Né? O que acontecia? As pessoas, até hoje inclusive, você vai estacionar o carro na rua, no estacionamento, e você vem de uma curva, você parava com o carro com a direção estressada. Poucas pessoas refazem o curso da direção para parar com as rodas alinhadas. Quando o motorista fazia uma situação dessa, né, de parar com a direção estressada, havia um rompimento da mangueira de direção hidráulica do carro, e aquele fluido de direção hidráulica que é inflamável acaba pingando em partes quentes do motor, e ocasionou muitos incêndios. E a montadora negou isso, aquele imbróglio, né, que a gente conhece das grandes empresas, de querer passar pano, não sei o quê, mas muita gente entrou na justiça. Foi criada uma associação para vítimas do Fiat Tipo, e aconteceu isso. Aí depois a justiça obrigou a Fiat a fazer um recall para fazer a substituição dessa maneira, revisar o projeto. Tanto que o tipo nacional 1.6 também, o MPI, ele não teve esse programa. Entendeu? E nem o 2.0, como eu te falei. Mas devido a isso, o tipo, que na época, em 95, em determinado tempo, ele vendeu mais que o Volkswagen Gol, ele começou a despencar de vendas. Virou uma maldição que a Fiat começou com o Fiat Tipo. Aí depois veio por Penta, por Maré, por Brava. Nenhum carro médio mais da Fiat deu certo. E tem essa maldição do tipo. Interessante. Foi muito impressionante esse caso de recall. Eu lembro, Vinícius, de um caso, eu não lembro do veículo, mas era alguma coisa de abatimento do banco. Rebatimento do banco. Rebatimento do banco, ele amputava dedos, né? O Fox, a Volkswagen, Fox decepava dedos. Porque o mecanismo do Fox de primeira geração não é o seu. O Fox foi lançado em 2013 aqui no Brasil.
E lá por 2004 houve o primeiro caso, mas isso só veio à tona em 2008. E começou a ter mais casos. De pessoas, teve até reportagem em TV aberta, né? Que perderam a falange do dedo. Por quê? Era do indicador, né? É o que ele Geralmente, puxava, porque né? ele tinha uma argola com uma fita e para você fazer o rebatimento do banco você tinha que puxar. Sendo que quando você fazia isso, você tinha essa argola de altíssima pressão, ela podia vir de contra o dedo. Puxava de volta. Isso. E aí a pressão, a velocidade é tão rápida que é bizarro isso, né? Acabou vitimando várias pessoas. E aí, para variar, a Volkswagen negou, falou que isso não tinha nada a ver, que era mau uso. Né? Era mau uso. E a justiça acabou obrigando a Volkswagen, né, a pagar uma multa de não sei quantos milhões e fazer um recall para corrigir isso. A Volkswagen fez uma gambiarra que resolveu, foi colocar uma argola de borracha que impedia que a pessoa colocasse o dedo para puxar dentro da Você argola. puxava. Só Você puxava por causa da borracha, Ou seja, não ela- colocar o dedo. Ela podia voltar do mesmo jeito, só Mas não não machucar. te machucar. Entendeu? Gambiarra mesmo. Exatamente. E os Focus fabricados de 2008 para lá vinha com aviso escrito, né? Para evitar colocar o dedo ali atrás. Mas os mais recentes continuam com o mesmo dispositivo, sabe falar? Eu acho que não, porque eu nunca mais ouvi, eu nunca Aham. Se vier de uma forma não que causasse essa lesão corporal na pessoa. Tem mais algum caso aí pra gente finalizar? Tem vários casos aqui, ó. Existe o recall da Fiat, esse foi no sério, coisa muito triste. Que o Fiat Stilo, aquele hatchback Sim. da Fiat, ele estava tendo casos de soltura da roda traseira em movimento. Imagina que você está na rodovia e a sua roda traseira sai. Cara, eu já ouvi falar. E isso, infelizmente, vitimou fatalmente algumas pessoas. E aconteceu ali em 2008. Podia ser qualquer uma das 4 rodas? Geralmente eram as rodas traseiras que acontecia. Chegou a vitimar 30 vítimas fatais, segundo reportagens, entendeu? E aí o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor instaurou um processo de investigação que determinaram que a falha desse defeito seria a construção do cubo da roda, que se rompia, e tanto que a roda saía junto, com parafuso com tudo. O parafuso não saía. Ah, tá. Entendi. Sabe? Em movimento você perde o controle do veículo, você fica desgovernado. Claro. Né? E aí a Fiat teve que fazer um recall determinado por justiça em 2010 para conseguir resolver isso. E até então a montadora se negou e tal. Já foi feito algum levantamento assim de, ó, a montadora X, ela é campeã em recall porque tem mais veículos passando por isso ou é variável realmente? Até que tem, cara. Eu vejo muito recall da Volkswagen da Fiat. São os montadores que mais vendem carro no Brasil. Inclusive a Fiat está com um recall recente aí de Mob, Argo e outros carros, que eu não sei do que é. Eu sei que eu vi um recall simples também, mas que... Então dá para dizer que essa relação recall tem total relação com quantidade de veículos vendidos, né? É, também, porque se você produz em série em grande quantidade, você acaba, né, colocando mais veículos com risco de problemas de projetos. Infelizmente a gente sabe, né, que montadoras sediadas aqui que fazem produtos para, a gente fala hoje, países emergentes, né? Que são produtos desenvolvidos para a América do Sul, para a Índia, para o leste europeu, não tem o mesmo controle de qualidade que produtos desenvolvidos para a América do Norte, para determinados países asiáticos ou europeus, né? E aí acaba falhando algum processo, como por exemplo, tem mais um caso bizarro também, e engraçado que esse carro ele foi feito no mercado americano, que é o Jetta, não dessa geração, a geração anterior, que é a 6ª geração. Então a questão do Jetta é o seguinte, o Jetta de 6ª geração, que era um carro que veio para cá importado, que era oferecido nos Estados Unidos inclusive, estava com problema de soltura do eixo traseiro. O eixo traseiro soltava. Só que apenas da versão com motor 2.0 aspirado, que aqui no Brasil era flex. A versão turbo 2.0 TSI não, porque não era aquele eixo comum de torção, e sim a suspensão multibraço, né? E por algum erro de projeto, esse eixo soltava. Você na internet, você digitar no Google Imagens, Jetta eixo solto. Tu vai ver lá foto de Jetta na rua com o eixo fora do carro. Isso causava acidente, né? Isso aconteceu ali em 2014. E eles anunciaram um recall por conta própria, né? E começou a espalhar, até porque esse carro também era vendido. Olha a diferença.
Quando o carro é vendido na gringa, a montadora por conta própria já faz o recall, não precisa esperar a justiça. Né? Com o Fox você tem que esperar a justiça, não é assim, né? É aquilo que eu faria de mercado de emergência. É fogo mesmo. Aí essa versão 2.0 aspirada teve o recall das unidades, para não acontecer mais isso, e em 2015 teve uma reestilização de minha vida dessa geração e todas as versões, inclusive essa 2.0 aspirada, começaram a vir com a suspensão multibraço na traseira independente. Por causa desse problema aí do Jetta, né? Caramba. Que soltava o eixo. Cara, isso é um problema realmente relevante. Eu lembrei agora que a Lei 14.071, ela incluiu a inserção da informação que aquele veículo precisa de recall e quem não fizer o recall não vai poder licenciar. Mas eu te confesso, eu não sei como é que está isso, se está funcionando. Eu vou até deixar aqui na tela aqui o trecho da lei que fala isso, na descrição também. Quero, inclusive, convidar vocês para duas situações. Eu fiz também um vídeo lá no canal de Vinícius Ozara. Tá muito massa. A gente falou muito sobre leis que as pessoas não conhecem, que pega as pessoas de forma desprevenida. E quero que vocês também assistam. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente depois do dia... no início de outubro, dia 1º de outubro, ele está no nosso episódio, 1h30 de conversa, falando muita coisa, no Em Trânsito Podcast. Se você não sabe, toda terça, 7h30 aqui no canal. Vinícius. Querido, Valeu, obrigado, tá? obrigado Mais uma a você. vez, um grande prazer. Tamo junto. Tamo junto. Vamos em frente, a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Olha, para você que tem o interesse de trabalhar com venda de cursos EAD, botar uma boa grana no bolso de forma simples, rápida e fácil, sem precisar investir nada. Vendeu, recebeu. Não vendeu, não gastou. Eu te convido a conhecer a plataforma EAD Blue Data, que oferece cursos especializados. Aqueles cursos que são obrigatórios os motoristas fazerem para exercer as profissões. Então, eu estou falando do curso de coletivo de passageiro, transporte de emergência, transporte de escolares, carga indivisível e o de produtos perigosos, cargas perigosas, mais conhecido como MOP. A EAD Blue Data está convocando novos parceiros para revender esses cursos e ter uma excelente margem de lucro. Você está vendo aqui na tela o QR Code para você preencher. Acesse o QR Code, vai estar na descrição também. Você preenche o cadastro, fala lá no campo de observações, vim do Manual do Trânsito. A partir disso, você vai receber um contato e vai entender como é que funciona, sem nenhum compromisso. Você entende como é que funciona, se achar que é para você, você entra nessa parceria.